Oi pessoal, eu sou a Lara. Se inscrevam no canal do meu papai. Dê o seu like. É isso aí, façam que nem a Lara. Assinem o canal do Rock as Pampas TV, isso? E faz o quê? Dando o seu likezinho aí. Valeu, tchau gente! Tchau! Fala galera, a gente tá começando com o terceiro episódio da segunda temporada do Rock as Pampas TV. E eu de cara já quero agradecer a todo mundo que vem nos ajudando, que vem falando, que vem comentando nossos vídeos. Crescemos em nível de assinatura, os nossos vídeos estão tendo uma média de 200 a 300 visualizações. Muito obrigado. Eu quero deixar um recado pra vocês, eu quero dizer que vocês têm que curtir o vídeo. Quando vocês não curtem o vídeo, o YouTube não dá importância pra vocês. Se vocês não curtirem esse vídeo, o YouTube não vai notificar vocês do próximo, entendeu? Ele só notifica pra quem curte. Assistam e curtam. Quanto mais curtidas a gente tiver, mais vocês vão receber conteúdo no e-mail de vocês, entendeu? Na timeline de vocês, vocês vão estar recebendo sempre que a gente fizer uma coisa nova. Outra coisa, aqui em cima, ó, no cardzinho aqui por cima, aqui eu tenho um negocinho redondinho, assim, com pontinho de interrogação, ali sempre vai ter uma enquetezinha, uma pergunta. Ia ser legal se vocês clicassem ali e nos ajudassem a fazer o programa. Porque ali a gente sempre deixa uma perguntinha pra vocês responder com alguma coisa que talvez vocês queiram, que a gente mexa, que a gente mude, que a gente altere. Então, ó, por vocês, pra vocês, me dá a vinheta e vamos pro terceiro episódio da segunda temporada do Rock as Pampas TV. E a gente tá começando, e eu de cara quero dizer pra vocês que aquela promo continua, tá? São Léo Rock City, de 17 de março, aqui na cidade de São Leopoldo, na Embaixada Eventos. As 3 primeiras pessoas que assinarem o canal a partir dessa postagem vão estar entrando na faixa, na lista de convidados. Vai ser só chegar no bar, dar um nomezinho, teu nomezinho vai estar na lista e tu entra na faixa. Os 3 primeiros, as três, ou os 3 primeiros, ou as 3 primeiras, tanto faz, entendeu? Assinou, as 3 primeiras pessoas estão lá, estão na faixa, vão entrar no evento sem pagar nada, certo? É isso aí. No Drop Nerds da semana, a DC Comics junto com a Warner tá produzindo um filme que vai ser lançado no ano que vem, 2019, de um super-herói aí que em certo momento foi controverso, foi considerado um plágio, uma imitação, teve muita discussão por causa do nome dele, porque ele tinha o nome da sua maior rival. Então eu vou deixar com vocês esse drop e vocês comentem o que vocês acham desse filme que está sendo adaptado agora pro ano que vem e sobre tudo que eu vou falar da origem desse personagem. Drop Nerd as Pampas agora. Fala galera, do Drop Nerds de hoje, ó, esse cara aqui, ó, quer ver? Ao contrário do que muita gente pensa, o Shazam, o Capitão Marvel, ele não foi criado pela DC. Ele é um personagem que foi lançado em fevereiro de 1940 por uma outra editora, uma outra série de histórias em quadrinhos, a Wizard Comics, se eu não estou enganado é esse o nome. E ele foi lançado, esse personagem, em fevereiro de 1940. E ele a princípio não era para se chamar Capitão Marvel, ele era para se chamar Capitão Trovão. Só que naquela época, em tudo que era canto, sempre se lançava um personagem de quadrinho novo. Então, semanas antes deles lançarem o Capitão Marvel, que se chamaria Capitão Trovão, lançaram um Capitão Trovão, um Capitão Thunder. E aí, os criadores optaram por lançar ele como Capitão Marvel. E o Capitão Marvel foi criado por 2 caras, o C.C. Banks e o Bill Parker, pela editora Fawcett Comics. A maior briga de todas entre o Capitão Marvel e o Superman foram nos tribunais, porque a DC acusou a Fawcett Comics de plagiar o seu personagem mais importante. Afinal de contas, o Superman tinha sido criado 2 anos antes e eles eram muito parecidos em tamanho, força, poder. Então a DC entrou na justiça acusando a Fawcett Comics de plágio. Foi uma briga que se estendeu por 12 anos nos tribunais. Lá nos anos 50, essa produtora, essa editora Fawcett Comics faliu, quebrou e engavetou tudo. E ficou tudo parado e o personagem ficou dentro de uma gaveta por anos. Ele só foi
voltar a aparecer no cenário quando, nos anos 70, a DC comprou os direitos desse personagem e aí passou a usar esse personagem dentro do seu universo. Só que esse personagem ainda era chamado de Capitão Marvel. Só que no ano de 1967, a Marvel já tinha lançado o seu Capitão Marvel, fazendo com que a DC passasse a usar o nome de Shazam nesse personagem. E ele teve publicações de 1973 a 1978. Daí pra frente, de 78 pra frente, eles não publicaram mais nada e ele nem aparecia. Só em 1986, depois da crise das Infinitas Terras, que eles passaram a usar o Shazam novamente, sempre como um personagem secundário dentro daquelas histórias. E aí no ano de 2013, a partir dos Novos 52, o Shazam passou a ser um personagem importante, incorporado até mesmo à Liga da Justiça, fazendo várias participações, tendo as suas histórias próprias a partir dos Novos 52, aonde ali se acabou com aquela ideia, com tudo que se falava sobre Capitão Marvel, Capitão Marvel. A partir de 2013, nos Novos 52, ele assumiu, é o Shazam. O Capitão Marvel não existe mais e agora a gente tem o Shazam. O Shazam tem duas origens. A primeira, lá nos anos 40, conta a história de Billy Baxton, um menino pobre que ficou órfão e que foi abandonado pelo seu tutor. O guri começou a se virar sozinho, a ir pra rua, virou jornaleiro, e o único lugar onde ele podia dormir, onde ele podia ficar sossegado, era no metrô. Que na época o metrô não era tão violento como é hoje, certo? Mas numa daquelas noites do metrô apareceu uma figura estranha e levou o Billy pra dentro do metrô, e quando chegando lá ele encontrou um trem todo estilizado, cheio de aerógrafos e tal, e esse trem levou o Billy pra Pedra da Eternidade, uma caverna onde habitava um senhorzinho idoso com o nome de Shazam. Nesse caminho o Billy passa pelos 7 inimigos do homem, que são os 7 pecados capitais, todos eles enfileirados, todos presos, aprisionados ali, e aí ele faz esse trajeto e chega nesse idoso chamado Shazam. E ele fala para esse menino, pro Billy: olha, eu venho te acompanhando desde o teu nascimento, e por tudo que tu passou, tudo que vem acontecendo contigo, tu sempre te manteve bom, sempre foi um menino de bom coração, então daqui pra frente eu não posso mais assumir o manto de Shazam. Faz 10 mil anos que eu ando brigando contra as forças do mal, e a partir de agora eu passo os poderes do Shazam pra ti. A partir do momento que tu falar Shazam, tu se transforma no Shazam. S de Salomão, H de Hércules, A de Atlas, Z de Zeus, A de Aquiles e M de Mercúrio. Cada inicial desse nome representa o poder e a força que cada um desses caras passaram para o Shazam. Salomão, sabedoria. Hércules, força. Atlas, resistência. Zeus, poder. Aquiles, coragem. E Mercúrio, velocidade. Daí pra frente, a gente passou a conhecer Shazam. Quem era Shazam? Em 2013, nos Novos 52, se mudou a origem. Não foi tão diferente, se mudou. A diferença é que agora o Billy deixou de ser aquele menino bondoso, aquele menino legal, que tu podia ter isso lá nos anos 40, agora não. E nessa história toda, que é muito parecida, o Billy acaba entrando no trem, acaba chegando na caverna, encontra com o mago Shazam, e lá o mago diz pra ele: olha, Billy, eu venho observando a raça humana há muito tempo e ninguém está sendo digno de carregar esse manto. Daí o Billy diz pra ele: mas do jeito que o mundo tá, ninguém está 100% livre. Todo mundo carrega um pouco de luz e um pouco de escuridão. E aí nesse momento, o mago Shazam tem um deslumbre de que o seu antigo inimigo, Adão Negro, está voltando à Terra, e ele se obriga a fazer com que o Billy naquele momento assuma o manto de Shazam, porque o mago não tem mais condições de lutar contra ninguém. E aí daí pra frente é uma outra história. Não muda muito. A diferença é que lá no início ele assume todo esse manto na história original porque ele é um menino bondoso, um menino legal, e agora é por uma necessidade e por mostrar que a raça humana não é boa. Então, gente, essa foi a origem, foi a história do Shazam. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o porquê do Capitão Marvel.
Por que do Capitão Marvel não ser da Marvel e ser o Shazam, entendeu? Essa bagunça toda, tentei explicar um pouquinho aqui. Mas é isso aí, galera. Esse foi o Drop Nerds de hoje. Muito obrigado. Valeu! Na reportagem, na matéria de hoje, eu fiz uma entrevista com o Everton Publicidade. O cara é músico, o cara é poeta, o cara é um agente do underground. O cara, como ele costuma dizer, ele é um alto-falante quebrado que reverbera coisas que ninguém gosta. Então, com vocês, uma matéria feita com o Everton Publicidade, o Cida. Solta aí. Fala, galera. Começando mais um Rock as Pampas reportagem, entrevista. Hoje com esse cara aqui, ó, com o Everton Publicidade. E aí, brother? Fala, Matheus, beleza? Tranquilo? Tudo, cara. Cara, Já é? uma honra, prazer estar aqui. A honra é minha. Você A acompanha gente já- o programa desde o início e E a gente cada vez melhor, né? já vinha conversando há tempo da gente sentar e fazer isso. Sim. Eu tô aqui, eu tenho em mãos aqui o Aparecida, o livro que o Everton lançou o ano passado na Feira do Livro de São Paulo, Isso. né? Na qual ele foi o homenageado da feira. A gente já conversou sobre isso outras vezes já, sobre a importância e o reconhecimento dessa literatura dele. Né? Cara, na verdade, existem dois pontos de reconhecimento para mim. Um é o do ego, né? Que foi realmente para mim foi uma coisa de tu se sentir, todo mundo quer se sentir amado, todo artista quer ser amado, ninguém faz um trabalho para não ser admirado, né? Sim. O fato de tu lidar com arte já detona um narcisismo grande. Narcisismo não é uma questão negativa, como as pessoas gostam de dizer. E outra parada, cara, foi que eu me senti como se eu estivesse representando um monte de artistas muito bacanas aqui de São Leopoldo, que trafegam dentro do underground, que é meio escondido dentro da própria cidade, mas que dialogam com o pessoal de fora do estado, dialogam com muita coisa, sabe? Como, por exemplo, o Diego Gerlach, que é um quadrinista que tá muito em voga atualmente dentro dos quadrinhos underground e tal, e meio que passa batido em São Léo, né? Então eu me senti meio que representando isso. E o Gabriel, né? A capa é do Renner. Gabriel Renner. A capa é do Renner, o lançamento é da Seu Santo Vendedor, né? E qual é a história desse livro? Cara, na verdade ele foi feito pra... Aproveitando a questão de se homenagear na Feira do Livro, ele foi feito de uma noite pro dia. Uhum. O editor chegou aqui com a ideia de fazer um livro e tal, e ele acreditou que eu tivesse alguma coisa guardada, que eu não tinha. E eu simplesmente baixei a cabeça ali durante a noite no Lido Ailst, li Rambo, e esqueci no outro dia, meti a escrita rápida, a escrita totalmente espiritual, e terminei ele em um dia, né? Tu te baseou então nas suas influências. Sempre, né? Na verdade, assim, é quase uma questão de ligar pontos que tu já tem em ti através de outras pessoas, né? Através de outros escritos, né? Sim. É quase como tu querer fazer uma pregação e ler um salmo Uhum. para fazer uma pregação própria, né? Sim. É mais ou menos essa questão, assim, vamos dizer. Essas influências que tu tem, tu traz elas não só para literatura. Tu adapta elas pro que mais? Cara, para as letras, na verdade, eu tento fazer um outro tipo de literatura. Porque como eu não componho, sou apenas letrista, né? Então, eu tento sempre fazer a minha letra de uma maneira que também tenha a ver com o que a pessoa que escreveu a música esteja sentindo ou pensando enquanto fez ela, né? Então, mesmo que só eu escreva a letra, sempre eu sinto como se fosse uma coisa mais colaborativa. E eu tento fazer a letra da maneira mais curta possível e mais simples possível sempre, sabe? Porque a pessoa não tem mais de 3 minutos para prestar atenção numa letra, sabe? Eu também não acho que eu tenho nada muito importante para falar. Então, é uma questão de alívio para as pessoas que vão ouvir também, para mim. 20 anos. Cara, 20 anos. 20 anos desde o início. E eu comecei meio tarde, né? Eu comecei com 22 anos a ter banda. Eu acho assim, eu demorei muito porque eu me interessava muito mais por literatura. Sempre me interessei muito por música pop e tal, por música em geral. Mas a literatura me parecia uma coisa muito mais fácil de fazer as coisas do que faz zines, né? Por exemplo, eu sempre fiz zines, né? Eu lanço zine de 3 em 3 meses, um zine novo de poesia, né? Sempre. Então, tipo, era uma coisa que tu não dependia nem de um parceiro musical para isso, né?
Então acho que é por isso que eu demorei até dar o start de começar a ter uma banda, assim. Que foi? A primeira foi a Motor Mojo Junk, cara, durou 2 anos. Durou 2 anos. Foi uma época aqui em São Leopoldo, anos 90, né? Que tinha Stupid Side, tinha... esqueci o nome da banda do Clyde, da Hermano Chapas, que era, começou como cover de Doors, depois... já tinha o Vitor V, né? Ah, o Vitor. Nós somos tudo, na Tacaps, nós somos tudo daquela época ali. Então a gente começou a fazer isso. Aqui em São Leopoldo já não tinha mais aquele pessoal dos anos 80, né? Tipo as bandas do Bibi e tal, está tudo bem. E nós começamos numa casa de cachorro-quentes que tinha no final da Independência, que a gente ia lá pra beber, ia lá pra... A gente tava sempre lá, porque era mais liberado que nos outros lugares, tá? E tinha um pátio enorme nos fundos. E o pessoal da Subside, né, perguntou se eles não topariam fazer show. Nós fomos lá e capinamos no sábado e à noite fizemos o primeiro show ali. E logo depois da sequência veio a Viana. Cara, depois de... Acho que durou 2 anos ele e a Viana, ainda com o mesmo parceiro mesmo guitarrista, que era o Von. Porque, vamos dizer assim, a nossa ideia dentro da moto era ser tipo um Doors com Nirvana, assim, sabe? Claro que com uma arrogância enorme falando isso, mas... E depois nós já tava ouvindo muito mais Stooges e Dismerchen, o som tava muito mais sujo do que antes. Já tava dando uma mudada bem grande pra gente continuar usando aquele nome, né? Sim. E aí a gente mudou e o primeiro baixista foi o Nelson da Blef. O Nelson da Blef. O primeiro baixista da Viana. O Júnior. O Júnior. O Luciano também tocava na Viana. O Luciano tocou na segunda formação. Na segunda formação. Segunda ou terceira, porque nós tivemos tipo umas 7, 8 formações. Tem pessoas que eu não lembro que tocou. É incrível, isso é chato e incrível. Não, mas acontece. E foi quanto tempo de banda? 13 anos. 13 anos. 13 anos, cara. Vocês fizeram um retorno agora? Fizeram um... Não, na verdade, a gente pegou e fez uns 4 shows usando como Transmic, né? Ah, sim. Tocando o primeiro disco da Viana, que é o Boemia Adolescente Após os 30. E com o Luciano, com o Chris, que também era da banda, mais o Isaac Green e o Giovanni Lacerda, né? Foi mais pra fazer um teste, assim, pra dar uma... retrabalhar aquela... sentir o tesão de tocar aquelas músicas novamente, né? E nesses 20 anos de estrada no meio musical, assim, o que te influencia em música? O que tu tira pra escutar em casa, pra botar no teu fone de ouvido? Costumo perguntar pra lavar uma louça. O que tu escuta em casa, assim? Cara, eu geralmente escuto muito samba, eu gosto muito de samba. A minha mãe tem uma ligação bem forte com o Carnaval de São Leopoldo, né? Então a gente sempre teve essa coisa do samba dentro de casa. E escuto muito bandas de amigos, assim. Eu escuto mais bandas de amigos do que qualquer outra coisa, né? Eu tive uma grande influência aqui, até foi um link para a Viana Moog florescer, que foi uma banda de Novo Hamburgo chamada Insert Coin, que era de um pessoal tisco e tal, que umas pessoas maravilhosas, assim, que eles tinham uma casa em Novo Hamburgo que eles alugaram só para fazer show, era tipo um laboratório. E a maioria dos meus amigos, assim, que são grandes influências de lá, eram poetas, fotógrafos, tipo, estavam numa vibe muito além do que eu estava acostumado na época, né? Então foi uma das maiores influências que eu tive. E, graças a Deus eu não tenho contato com todos eles. Tem um grande poeta de lá, que é o Roberto Borba, também, que é Márcio Quadros, também são pessoas que me influenciam muito. Mas eu gosto muito de samba mesmo, samba exaltação, samba de roda. Mas não é nada tipo de estudo para influência, é aquela parada mesmo de curtir mas tudo influencia. Ainda mais que eu estou de uma maneira natural e não pesquisando, né? Sim. Eu acho que quando a pessoa chega naquele ponto de vou pesquisar, ela já está entrando com um pé meio estranho na questão de influência e de... Eu não acredito ser influenciado por coisas que tu não ama e não goste, né? Sim. Não tem como fazer isso, né? Mas basicamente é isso. Muito Smiths, né? Fellini, Zadok Moe, Morrissey, muito, os Doors, Stooges eu escuto muito ainda, né? E é isso, cara, eu gosto muito de barulho, gosto de guitarra barulhenta, tem uma banda que eu escuto muito, Ice Age, Nick Cave, são essas paradas que fazem mais a minha alma, assim. Eu queria que tu falasse pra galera uma coisa que pouca gente sabe, a origem do nome da Viana. Cara, a Viana é justamente por isso, como nós já tínhamos a Motor Mojo Junk,
E vou lhe dizer, aqui em São Leopoldo ninguém dava mínima pra gente. Cara, nada, tipo. Tu podia fazer show. É uma coisa muito São Leopoldo isso, né? Quanto mais tu faz, parece que tu faz menos. Ou as pessoas olham pra ti assim, tu tá tocando ainda, tu acabou de fazer um show no fim de semana antes. Então nós começamos a tocar com a Motor para Porto Alegre, por outros lugares, onde a gente foi melhor aceito. E o escritor Viana Mug, que é um escritor aqui de São Leopoldo, e que foi da Academia Brasileira de Letras, ele era na época tão desconhecido aqui em São Leopoldo quanto a gente se sentia, saca? É tipo aquela parada assim, tu via artigos e artigos do país todo falando só a obra do cara, e aqui em São Leopoldo ele não era citado nem lembrado. Então foi esse link que, fora que o nome soa muito, muito bem, né? Sim. Eu creio que na verdade seja Viana Mog, não tenho muita certeza na verdade, mas o nome soa muito bem, soa forte, e eu sempre acho que tu ter o nome de uma pessoa numa banda te deixa mais íntimo da banda já de imediato, né? Mas a questão foi toda essa, cara, essa arrogância artística de São Leopoldo de ou tu tá no eixo de 30 pessoas que comandam, ou então tu não existe para nós. Isso. E aí, passado tudo isso, Celeste. Ela começou em... Caramba, são 6 anos agora, 5 anos. 5 anos. Eu tenho... não tenho muita certeza. Mas a vida acabou e eu fiquei numa depressão bem complicada, porque eu tava 13 anos tocando na banda, quer dizer, então, tipo, tu é a banda, né? Tu é o cara da banda, tu não é nada além disso, né? Sim. Mas daí o Cris, junto com o Serafine, que é o guitarrista, começamos a compor, tipo, questão de 15 dias depois, gravamos um disco, eu esperava que não ia acontecer nada, a gente pensou, vamos gravar pra poder tocar, só pra... O Madger entrou logo, parecia que ele sempre esteve na banda, quando entrou foi tipo, fechou todas, e é isso, estamos aí, né, cara? Tocando, estamos esperando ser o terceiro disco agora, tá sendo mixado, né? Estão mixando o terceiro disco. Tô mixando, cara. E estão com alguma coisa de shows agora ou vamos esperar isso? Vamos esperar ser o disco. Esperar sair o disco. Geralmente a gente faz tudo meio na correria, tudo junto, e a gente decidiu esperar sair o disco, que deve ser, acho que por máximo abril, assim. E a produção está sendo de vocês, tá sendo? A produção dessa vez, sim. Todo. Primeiro foi o Andrew Mackenzie, né, da Super Kids, e da Média Alunos, e o segundo foi Stefano Fell, da Lumer, que produziu. Que são amigos que a gente tem desde os anos 90, né, então eu me considero um cara muito sortudo pelas amizades que eu tenho, sabe, no correr da estrada toda, sabe. E o terceiro por isso tá demorando um pouco mais, como quem tá produzindo e mixando é o Cris e o Léo, que são os guitarristas, então uma coisa mais artesanal, assim, né? E agora, depois de tudo isso, tem algum arrependimento? Alguma coisa que tu faria diferente? Cara, talvez eu não brigaria com algumas pessoas que eu briguei, sabe? Eu acho que isso... Mas também, eu não sei mesmo. Não, mas a questão é que, assim, na verdade, acho que eu me forçava um pouco para ser muito mais malvado e cruel do que eu realmente sou, sabe? Sabe? Eu gostava desse estereótipo da pessoa cruel que não aceita nada de ninguém e que por mais que tá levando 4, 5 socos, tá ali em pé e segue adiante, sabe? E depois ia para casa destruído. Então, eu acho que mudaria um pouco nessa questão da gentileza com algumas pessoas. Mas as pessoas que eu gosto, as que eram realmente ruins, eu não me arrependo de nada, não. Assim. Eu só quero falar também, né? Agora eu tô, além da Celeste, com a Pômica também, né? Sim. Tô com a Pômica e tem mais uma banda também que eu tô... E a Pômica vocês vão tocar agora? Vamos tocar agora no domingo ali no Belas Artes. Junto com a Sapo Boi, a Gosma Pink e Unicórnios. Semana é da banda Celeste, é da música Casmurrice. Casmurrice. É um clipe que ele foi todo gravado no Litoral Gaúcho. Isso. Ali por Osório, naquela volta. Naquela região ali, é uma santa que tem lá e toda a fotografia foi baseada nisso, né? Porque o nome do disco é Alien Santa, tem toda uma ligação com espiritualidade e tal, né? E foi gravado em um dia, a gente saiu daqui com uma chuva enorme, chegou lá, tava um tempo nublado, bonito pra caramba. Eu quero ressaltar a música, né? A música ela é boa, ela é muito boa. Os arranjos são excelentes. Não preciso puxar o teu saco,
O vocal é bom. O vocal é bom. A fotografia é espetacular. A fotografia é linda. Ela pega takes fechados, abertos e uma claridade, e tu sai de uma claridade, tu já tem um take escuro, assim, ó. Eu ressalto a fotografia, eu achei demais a fotografia desse videoclipe. Então eu vou deixar vocês com Casmo Risse, da banda Celeste. Isso. Fechou? Matheus, obrigado, cara. Eu te agradeço. E eu agradeço muito mais que tu, imagine. Valeu. Acabando, finalizando, a gente chegou à final de mais um Rock as Pampas. Quero de novo agradecer a todo mundo que curte, que compartilha, que nos ajuda. Dizer pra vocês que na descrição desse vídeo tem o meu e-mail, tem o e-mail da Insano Produtora, tem o meu contato em Facebook para quem quiser participar, mandar material, fazer uma entrevista com a sua banda. Cara, é só mandar um e-mailzinho, ali a gente responde. Vamos fazer uma parceria. Quer colar o clipe da tua banda aqui? A gente vai colar. Eu já tenho uma lista de clipes que a galera veio falar comigo e aos poucos eles vão entrando. Todo mundo que falou comigo pode ter certeza que vai estar aqui, que vai participar. Tem banda, quer dar uma entrevista? Cara, vamos agendar, vamos marcar. A
gente acha um lugar, a gente vai até vocês e faz uma entrevista com a tua banda, mostrando a tua história, a tua ideia e a tua música. Então galera, esse foi o Rock as Pampas TV, mais uma vez muito obrigado, nunca esquecendo, hein, nos ajudem a conquistar os confins do universo. Valeu! Quando me interessava ser Marte, me valia existir, e validava existir. A árvore dos enforcados cresceu de mudas da barba de Judas. Jardins de giz para chuva, sempre havia um monstro viril. As mãos santas procuram coxas tantas. Cristo não foi feito para meninos arredios. Cristo foi feito para meninos gentis, e ele diz, num sussurro que é um rugido, que é um urro. Cristo está sempre no escuro. Cristo está sempre após a braguilha, duro, purificação na respiração. Somos tão dissipados, somos tão vadios. E os milagres da virilha aos quais somos levados. Ele diz, mantenha calma, mantenha o ritmo. É pelo meu corpo que Cristo toca a tua alma. Papai peão, papai polichinelo, angélicos ais, há mais que pregação nos vitrais. Ao código dessa relação, ele diz e ele diz. Obrigado. Isso aí, valeu. Muito bacana, cara.